aula passada, a gente falou então das vanguardas modernistas, né, que promoveram os primeiros grandes rompimentos em relação à arte acadêmica e que fizeram essas proposições de construção de novos conceitos. Lembramos, né, que as vanguardas se desenvolvem aí no período entre guerras, então elas estão num movimento de proposição de construção de um novo mundo, construção estética, né, de um novo mundo, de uma nova arte também, né? E hoje a gente vai seguir com o raciocínio. Para início de conversa, vamos entender a que essas vanguardas modernistas estavam se contrapondo, tá? Aí eu coloquei os dois movimentos imediatamente anteriores às vanguardas, que são o romantismo e o realismo, vocês podem ver aí na tela, que dão uma ideia bem clara do que eu estou chamando de arte acadêmica, né? Que é essa precisão da forma, né? Uma composição bastante figurativa, quase narrativa mesmo, né? E essas vanguardas vão propor os primeiros grandes rompimentos em relação a esta maneira de pensar a arte, ok? Vamos lá, seguindo. E aí a gente passa disso para isso, para esse tipo de proposta, tá? Onde no impressionismo o que é mais importante, né, o que é mais valorizado é a captura do momento. Então a questão da cor é muito mais essencial do que a questão da forma, tá? No expressionismo, que está aqui representado pelo grito do Eduard Munch, né? A gente tem a questão da representação da expressão do sentimento, né? Da expressão do sentimento que o artista tem a respeito de uma situação ou a respeito de um objeto, mas enfim, é a subjetividade levada à tela, muito mais do que a imagem, muito mais do que a figura, a figuração em si, né? No cubismo, aí a gente tem o Guernica, do Picasso, né? E mais uma vez a gente tem essa questão aí de rever a relação com a forma, né? No caso do cubismo, você tem a fragmentação, geometrização dos elementos e reorganização dos objetos no mesmo plano de perspectiva, né? Num plano único de perspectiva. Também é uma proposição revolucionária. E temos o dadaísmo, que está aí no cantinho inferior à direita, né? Você tem essa brincadeira aí do Duchamp com a Mona Lisa, com o bigodinho, e põe essa sigla ali embaixo, que é LHOOQ, que pronunciados em francês, vou tentar pronunciar, LHOQ, ela significa, essa sigla pronunciada em francês, significa, essa frase, significa uma frase. Elle au cul. Elle au cul significa que ela tem o rabo quente, quer dizer que é uma sexualização vulgar da Mona Lisa, e não podemos esquecer que a Mona Lisa é esse símbolo, né, da arte histórica, dessas referências aí que compõem a arte acadêmica. Então, na verdade, o Michel Duchamp está aí meio que tirando uma onda com a arte acadêmica e desrespeitando completamente essa imponência, né, que a arte com A maiúsculo tinha e tudo mais. É isso que o Duchamp está propondo, né? Vamos rever esses conceitos, vamos romper de vez com isso e vamos seguir adiante, porque esse tipo de pensar arte já não funciona para nós, tá? Então vamos lá, seguindo adiante, nós vamos entrar na pós-modernidade, lembrando sempre que eu estou mesclando aí a história com a temática do dia. A temática do dia é conceitual, ok? Então vamos lá. O primeiro conceito que a gente vai trabalhar é o de reprodutibilidade, tá? Quer dizer, a possibilidade de você reproduzir a obra de arte. É uma coisa que sempre esteve presente no mundo da arte, a questão da reprodutibilidade. As gravuras, as fotografias estão aí para confirmar isso, né? Para documentar isso, que tem um caráter, né? de reprodutibilidade
praticamente inerente, essas duas linguagens têm um caráter de reprodutibilidade praticamente inerente, mas aí nós estamos falando da facilitação técnica da reprodutibilidade, né? A gente está falando de como vai se tornando cada vez mais fácil, principalmente a partir ali da metade da segunda metade do século XX, né? Como que vai ficando mais fácil essa questão da reprodutibilidade e como que isso vai impactar o mundo da arte, tá? Vocês vão ver em vários lugares arte com A maiúsculo e arte com A minúsculo, porque uma das questões conceituais que a gente vai trabalhar hoje é justamente o que a gente chama de crise da arte, que é a arte se reinventando. São os artistas propondo uma reinvenção desse conceito, tá? A arte com A maiúsculo e tal, ela remete a essa arte que eles estão querendo deixar de lado, né? Esse pensamento artístico mais acadêmico que eles estão tentando deixar de lado. A arte com A minúsculo já é um campo mais amplo, mais ampliado, né? Que se relaciona com outros campos de saber também, com o design, com a arquitetura, com a física, com a matemática, com o mundo em geral, com as questões contemporâneas. Então, A maiúsculo, grande arte. A minúsculo, esse mundo ampliado em que a arte dialoga cada vez mais com o cotidiano e com as temáticas do cotidiano, tá? Como exemplo desse conceito de reprodutibilidade, eu coloquei aqui essa latinha, que é a Merda de Artista, é uma obra que se chama Merda de Artista, é do Piero Manzoni. Ele literalmente colocou em latas as suas próprias fezes, ele fez uma série de 90 latas, assinou, né, 90 latas assinadas, numeradas, nomeadas e com tradução do nome para 4 idiomas. Aí está escrito, né, italiano, francês, inglês e alemão. E essas latas continham as fezes do artista, tá? A questão aí é a lata, tá, gente? É a questão de você usar um processo industrial para construir a reprodutibilidade dessa obra. Com o correr do tempo, né, a matéria fecal foi criando gases, o metal foi corroendo, né, e as latas acabaram explodindo. Mas no momento da ideia, elas eram vendidas, para vocês terem uma ideia, com base no preço do ouro, tá? O quilo de ouro era o preço do quilo de merda do artista. Tá? Olha, vamos pensando, prestando atenção nessas relações que estão sendo construídas aí, tá bom? Porque tem a ver com uma crítica ao mercado de arte também. É uma revisão geral, tá? Do universo da arte. Tanto da produção, quanto da apreciação, da crítica do mercado de arte que envolve tudo isso, da própria figura do artista, da própria figura, do próprio conceito de autoria, no final das contas, ok? Aqui no canto direito, nós temos o diálogo com a cultura de massa, que está aí representado pelo triplo Elvis, do Andy Warhol, que é de 1963, e que propõe justamente esse diálogo e essa aproximação com a cultura de massa dentro das referências do que a gente chama de sociedades industriais, assim, né? E a pop art é importante porque ela admite essa crise dessa arte com A maiúsculo, que é o que está acontecendo aí desde, né, nesse momento aí de transição de modernidade e contemporaneidade, né? Nesse tempo aí, desde a Primeira Guerra até a contemporaneidade, né? Ao mesmo tempo, essa aproximação, esse diálogo com o universo da cultura de massa também servia como uma ferramenta de aproximação com o público, principalmente visando um impacto aí no mercado, né? O artista, ele é uma pessoa, ele tem conta para pagar, né, a arte é um trabalho, cada vez mais a arte é uma profissão, né? E aí a gente tem que pensar também que esse diálogo com a cultura de massa também facilitou alguns patrocínios, facilitou a questão também da própria venda, né? De algumas peças que se aproximavam mais do gosto mais popular das pessoas, e assim por diante, ok? E a pop art está aí, foi esse movimento que surge na década de 50 na Inglaterra,
Mas ele se consolida na década de 60 nos Estados Unidos. E essa obra que vocês estão vendo aí à direita, ela se chama O que exatamente torna os lares de hoje tão diferentes, tão atraentes? Ela é do Richard Hamilton e é de 1956. Essa obra que deu origem ao termo pop art. O termo, né, foi cunhado pelo Lawrence Alloway, que é um crítico britânico, e que ele usa, num artigo em que ele usa esse termo para definir essa obra, essa peça, tá? Então, nós estamos pensando aí em admissão da crise da arte, recorrência das referências estratégicas da cultura de massa, aplicação de técnicas pouco usuais, porque a gente começa a usar colagem, começa a usar recortes, começa a usar elementos que não são do universo da arte, isso tudo inspirado já nas vanguardas, né? Que as vanguardas já estavam fazendo isso também, né? Mas a gente começa a usar cada vez mais, se torna cada vez mais recorrente. E uma aproximação com a estética do kitsch, que seria uma estética mais popularesca, barata, relacionada, né, a produtos baratos, como plástico, por exemplo, peças de plástico, associada principalmente ao gosto das classes médias americanas, e para o pessoal que era mais conectado com o universo de uma arte mais hermética, mais elitista, o kit é considerado muitas vezes de mau gosto também, né? Mas é essa questão aí de você ter essa roupagem bem popularesca mesmo, aplicada em obras de arte, né? E até comercial, essa estética até comercial, aplicadas em obras de arte. Outro conceito para a gente pensar é o uso de ferramentas tecnológicas. Cada vez mais as ferramentas tecnológicas são utilizadas no universo da arte. Não estou falando só de arte digital, tá? Então, você tem, por exemplo, na OP Art, que é a Optical Art, você tem a ideia de você contar que o olho é falível, tá? Ele é falho, a visão é falha, a visão ela é passível de falibilidade. A partir disso, você vai trabalhar com a criação de ilusões de ótica, que podem ser desde a distorção simples da imagem até uma ilusão de movimento e assim por diante. Essa obra é do Ludwig Wilding, ele usa aí um visualizador reflexivo, tá? O que que é isso? É um sensor de luz que capta, né, o objeto a partir da reflexão da luz e reconstrói esse objeto, muitas vezes de forma distorcida, né, e assim por diante, tá? Então, você já tem aí a questão do visualizador reflexivo, que é a ferramenta tecnológica. Mas a gente tem também a arte cinética, por exemplo, aqui na extrema esquerda, né, no canto inferior esquerdo, você tem a arte cinética, que é justamente a arte que brinca com a ideia de movimento também, assim como o futurismo fazia, só que eles brincam com o movimento real, assim, eles criam peças que são realmente cinéticas, elas realmente se movem, né? Nesse caso aí, ou representam objetos em movimento, né? Nesse exemplo aí, a gente tem o The Twister. Ai, eu sei pronunciar? Vamos lá. The Twister Star Hug, que é do Lyman Whittaker, e é um tipo de catavento. É uma coisa muito simples, é um mecanismo muito simples, mas também é tecnologia. Né? É um tipo de catavento e ele fica ali girando na frente, né, na entrada da Biblioteca Pública de O'Fallon, Illinois, ok? E temos o audiovisual, que basicamente é som mais imagem. É uma linguagem que se desenvolve ali nas décadas de 1970 e 1980, e ela começa usando o que os artistas chamavam de diaporamas, que é a utilização de diapositivos, ou seja, aqueles aparelhos de projeção de slide aí, quem tem mais de 35 anos, por aí já deve, 30, 35 anos, já deve ter tido aula com projeção de slide, sabe do que eu estou falando, né?
e você tinha as trilhas gravadas em fita cassete, fita magnética ou fita cassete, recursos tecnológicos bem dessas décadas aí de 1970 e 80, e aí a imagem era projetada em sincronia com o som. Então, o audiovisual nasce desse jeito. Atualmente, esse termo audiovisual, ele significa simplesmente combinação de som e imagem. E aí ele pode estar presente na obra de arte, na publicidade, em ferramentas de comunicação e assim por diante, né? E no campo da arte a gente tem talvez o neto do audiovisual, que é a videoarte, hoje em dia, que pode ser tanto projetada analogicamente, como pode ser também apresentada digitalmente pela internet, né? E a gente está cansado de ver videoarte aí disponível no YouTube e em outras plataformas aí, né? É algo que é muito comum, né? O próximo conceito é a efemeridade, tá? A efemeridade é a não durabilidade, né? E aí começa-se a valorizar essa questão da efemeridade da obra de arte. E isso é um questionamento direto ao mercado de arte. É a questão, por que a arte precisa durar? Tá? Por que a arte precisa ser eterna? Vamos pôr esse eterna bem entre aspas. Tá? A obra de arte precisa ser eterna. E aí, quando a gente questiona isso, a gente questiona também o objeto de arte dentro do mercado de arte, né? Porque se eu algum dia conseguir adquirir um Van Gogh, por exemplo, eu vou querer que ele dure, né? Não só porque eu gosto do Van Gogh, mas porque ele é um investimento, entendem? Então, começam a ser questionadas também essas questões aí relacionadas ao mercado de arte, o que a obra de arte se torna quando entra nessa lógica de mercado de arte, tá? Nessa nova lógica do mercado de arte, tá? Então, o conceito de efemeridade, ele está aí propondo uma crítica à objetificação e à mercantilização da arte em detrimento ao seu potencial conceitual. O que importa mais? A mensagem, a fruição ou o objeto que tem um valor determinado né, e que tem essas duas facetas, né? Tem esse lado da proposição estética, mas tem esse lado também da proposição mercadológica. E aí, esse conceito da efemeridade, essa valorização da efemeridade, ela põe na balança aí, ela não responde a pergunta, né? Mas ela coloca a pergunta do que vale mais, né? E assim por diante. Um movimento que se valeu muito desse conceito foi o movimento Fluxus, que está muito relacionado à performance, ao happening, né? É um movimento libertário, um movimento artístico libertário, e ele mistura várias linguagens, teatro, artes visuais, teatro, dança, música, literatura e assim por diante, né? Os artistas em geral são multiartistas, os artistas do movimento Fluxus. Ele foi fundado em 61 e na década aí de 60 e 70 ele teve o seu auge. Eles se autoproclamavam anti-arte enquanto movimento, né? O Fluxus se proclamava anti-arte, justamente porque ele estava batendo de frente aí, principalmente com essas questões mercadológicas que envolvem a obra de arte no cenário contemporâneo. Outro conceito bacana, coletivismo versus individualismo. E aí eu estou falando tanto do processo de trabalho, tá? Quanto da problematização conceitual mesmo, né? A gente tem um mundo onde a cultura do individualismo ela é crescente e nessa expansão né, desse impulso individualista, a gente tem uma contraposição, um contrapulso, que é você pensar a vida de forma cada vez mais coletiva.
Então, você tem aí uma dualidade, né? Você tem pensar o mundo a partir do pensamento individualista ou pensar o mundo a partir do pensamento coletivo. Isso tá incluído nesse conceito. Mas também está incluído nesse conceito o trabalho em coletivos artísticos, por exemplo, né? A organização de movimentos e coletivos artísticos, ok? A imagem da direita trata do expressionismo abstrato, tá? Que é um movimento que apareceu nos Estados Unidos e floresceu logo depois da Segunda Guerra. Foi o primeiro movimento norte-americano que repercutiu em escala global, para vocês terem uma ideia, tá? E foi o expressionismo abstrato que tornou Nova York um centro internacional de arte. Esse termo ele foi cunhado pelo Harold Rosenberg, que é um crítico de arte também, e ele tentava, esse termo foi cunhado para tentar traduzir as obras que estavam começando a ser produzidas dentro dessas principais características, que são a intensidade emocional e a estética antifigurativa, tá? Ao lado, a gente tem a obra do Sabra, do Franz Klein, que é de 1966, e aí vocês podem ver bem assim a pincelada, né, a mão do artista, eles conseguem ver o gesto do artista e conseguem perceber o caminho físico mesmo, o caminho material que ele percorreu ali com o pincel, com o rolinho, né? Parece que é mais um rolinho do que um pincel, me soa mais como rolo, pintura de rolo. Você consegue ver os caminhos que ele percorreu para a construção dessa obra. Outro artista bastante importante desse movimento, né, do expressionismo abstrato, é o Pollock, que é mais conhecido do grande público e tudo mais. Tá? Ready-made. Chegamos a um conceito que eu acho fundamental para pensar a arte contemporânea, tá? Quem vai inaugurar esse conceito é o Marcel Duchamp, com essa obra que está aí à direita, que é A Fonte, de 1917, e saiu 1017, desculpem, 1917, tá? Que é a data da obra, ok? E nessa obra, o Duchamp pega um mictório, que é aquela peça, né, de louça, de porcelana, de banheiros masculinos, vira de cabeça para baixo, assina como Hermut e coloca na galeria, tá? O handmade, ele problematiza o conceito de arte. Ele provoca o público a pensar o que é a arte. Por isso que lá naquele primeiro slide da nossa primeira aula, eu coloquei a Mona Lisa de um lado e a fonte do outro. Para a gente pensar o que é a arte. O que o seu olho enxerga como arte, né? O que você reconhece como arte. O que era a arte, o que a arte se tornou e o que ela ainda pode se tornar. E os caminhos que foram percorridos para chegar nisso aí, tá? Associado ao handmade tem uma frase do próprio Duchamp, que é: será a arte tudo que eu disser que é arte. Ou seja, ele está dizendo que quem define o que é arte, tá? Não é mais o objeto artístico, assim, que o objeto artístico ele não se define como arte por si só. Quem define são os artistas, os críticos e o público, ok? Você tem uma nova maneira de pensar o objeto artístico. Como exemplo do handmade, eu coloquei aí One and Three Chairs, que é do Joseph Kosuth, 1965. São essas 3 cadeiras, tá? Na verdade, você tem uma fotografia da esquerda para a direita, uma fotografia de uma cadeira real, e um verbete de dicionário definindo o que é cadeira, tá? E aí é isso, você está problematizando, né? Ele tá problematizando um conceito, uma ideia de um objeto, nas suas representações materiais, imagéticas e verbais, né?
mas a cadeira estava pronta. É handmade. É a apropriação de um objeto que já está pronto, já está construído. Muito ali associado ao handmade, você tem a arte conceitual ou concept art, que foi um termo cunhado por Henry Flint, na definição de um trabalho do grupo Fluxus, de 1961, tá? E a concept art se tornou um movimento artístico independente durante as décadas de 60 e 70, tá? Por que eu estou associando o handmade à arte conceitual? Porque, essencialmente, o que vai transformar esses objetos do cotidiano em objetos de arte são os conceitos atribuídos a eles, né? Então, você anexa conceitos ali que vão tornar um mictório uma obra de arte, ok? Ou seja, é a ideia por trás da obra em contraponto ao objeto finalizado ou ao objeto em si, tá? O que passa a importar é a ideia por trás da obra, beleza? Vocês vão ver que eu vou colocar em caixa alta, muitas vezes, o termo movimento artístico. Porque quando a gente fala de uma tendência artística, é uma tendência que em alguns momentos vários artistas podem seguir ao mesmo tempo, propositalmente ou por pura coincidência. Mas quando você fala de um movimento artístico, você fala de grupos organizados, com propósitos e com definições estéticas, metodológicas bem definidas, tá? Quando você fala do movimento artístico, você já está falando de uma organização mais sistematizada da produção artística, ok? E do intercâmbio de ideias. E aí, na nossa próxima aula, cenas do próximo capítulo, né? Nossa aula 3 será sobre os artistas. A gente ainda vai inserir a discussão conceitual das temáticas contemporâneas, das apropriações e ressignificações e da revisão do conceito de autoria. E vai trabalhar algumas linguagens, movimentos e tendências, né? O performance, happening, instalação, body art, arte povera, transvanguarda, internet art e arte urbana. Mas aí já são cenas do próximo capítulo, a gente vê na aula que vem, que vai ser focada principalmente nos artistas que representaram esses conceitos, linguagens, movimentos e tendências. Beleza? Por hoje é só. Até a próxima aula. Espero que todo mundo tenha curtido. Tchau, tchau.